Viva Maria Imaculada! Eu sou Fábio de Jesus por Maria e esse é o canal Subindo a Montanha. Palavras de vida eterna, o pão da palavra no seu dia a dia. Porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. Hoje é domingo, dia do Senhor. O evangelho que a igreja nos propõe está em Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 20. Abra o seu coração, uma mensagem do céu para você. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Chegando ao território de Cesareia, de Filipe, Jesus perguntou a seus discípulos: no dizer do povo, quem é o Filho do Homem? Responderam: uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus então lhe disse: feliz é Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está nos céus. Eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligardes na terra será ligado nos céus. Tudo o que desligardes na terra será desligado nos céus. Depois ordenou a seus discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Quando Jesus se reúne com seus discípulos, com seus 12 apóstolos, e pergunta para eles: quem dizem os homens que eu sou? Eles começam a apresentar para Jesus aquilo que as pessoas falavam de Jesus. Uns dizem que o Senhor é Elias, que voltou. Elias havia sido arrebatado no Velho Testamento num carro de fogo. E o povo de Israel acreditava que Elias voltaria no fim dos tempos para restaurar o reino de Israel. Então ele dizia: Elias foi arrebatado num carro de fogo, Elias não morreu, foi arrebatado aos céus numa carruagem de fogo, e dizem que o Senhor é o Elias que retornou. Outros dizem que tu és João Batista. João Batista havia pregado o evangelho com autoridade e poder diante do povo de Israel. João Batista era reconhecido pelos judeus como um santo, um mártir, porque ele havia anunciado a Pilatos que Pilatos estava em adultério. E por causa da sua palavra, por causa da palavra da verdade, ele foi morto. Você sabe a história? Herodíades, filha da mulher de Herodes, que na verdade não era a mulher de Herodes, mas era a cunhada de Herodes, ela era casada com o irmão de Herodes. Herodes toma a esposa do irmão para sua mulher, então vive em flagrante adultério. João Batista anuncia a Herodes que ele estava em adultério. Herodes manda prender João Batista. Numa festa de casamento, a menina dança diante de Herodes, ele promete a ela o que ela quisesse, até mesmo metade do seu reino. Ela vai à mãe e diz que eu devo pedir ao rei, peça a cabeça de João Batista num prato. E assim foi feito. Herodes manda então matar João Batista. João Batista é martirizado na prisão. E naquele momento, quando Jesus dizem: quem dizem que eu sou? Eles dizem: alguns dizem que tu és João Batista que ressuscitou. Ou seja, a população, o povo que ouvia a pregação de Jesus estava profundamente impressionado, impactado pelo poder da palavra de Jesus, pela sabedoria, pela autoridade da palavra de Jesus. Eles sabiam que Jesus era alguém grande, que era alguém tremendo, que era alguém sem igual. Por isso eles diziam: é João Batista que ressuscitou, é Elias que retornou da sua carruagem de fogo. E alguns dizem que tu és um profeta, um grande profeta, como foi exatamente Elias, como foi Isaías, como foi Jeremias, como foi Abacuque, Naum, Baruque e tantos outros profetas. Todos eles haviam entendido que Jesus tinha uma palavra de poder vinda do céu.
mas eles ainda não haviam penetrado no coração de Jesus. Existe um homem que penetrou no coração de Jesus e que percebeu quem era de fato Jesus. Jesus pergunta para eles: e para vocês, quem eu sou? Vocês disseram o que os homens estão falando de mim, mas para vocês, quem eu sou? Pedro então se levanta diante dos outros 11 apóstolos e Pedro diz: tu és o Cristo. Versículo 16. Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Pedro havia entendido muito bem quem era Jesus. E porque Pedro entendeu quem era Jesus, Jesus mostra para Pedro que Jesus também entendia quem era Pedro. A palavra Simão significa caniço, fraco, agitado pelo vento, que se quebra com facilidade. Simão era esse caniço. A partir daquele momento, ele não mais seria um caniço fraco, agitado pelo vento, mas ele seria uma rocha firme. Jesus havia dito que o homem sábio edificou a sua casa sobre a rocha. Aqui, Jesus mostra que Pedro era essa rocha firme e que em Pedro ele edificaria a sua casa. Versículo 17. Feliz és, Simão, filho de João, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está nos céus. Versículo 18. Eu te declaro, tu és Pedro, Cefas em hebraico, Petrus em latim. Tu és Pedro, tu és rocha firme, pedra firme. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Queridos, esse é o cerne, esse é o núcleo do evangelho de hoje. Jesus edifica a sua igreja na pessoa de Pedro, a igreja católica apostólica romana, a igreja de Pedro, a igreja do Papa. A palavra Papa é uma sigla. A palavra Papa significa Petrus, apóstolo, príncipe e apostolorum. Pedro, apóstolo, príncipe dos apóstolos. O primeiro, a palavra príncipe significa o primeiro, o primogênito dos apóstolos. O líder, o chefe dos apóstolos. Na pessoa de Pedro, Jesus funda a igreja. Pedro é o primeiro Papa, por isso que em Pentecostes, no nascimento da igreja, aqui Jesus concebe a igreja em Pedro. Em Pentecostes a igreja vem à luz. No nascimento da igreja em Pentecostes, quem se levanta para pregar? Quem que prega em Pentecostes e converte 3.000 pessoas? São Pedro, o primeiro Papa, o líder da igreja. E você vê a primeira parte do Atos dos Apóstolos, que também é conhecido como Atos de Pedro. Você vê Pedro liderando, impulsionando, tomando a direção, tomando as rédeas da igreja. A igreja que nasceu ali no Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do versículo 1, com a vinda do Pentecostes, é o nascimento da igreja. Sobre a pessoa de Pedro, Jesus funda a sua igreja. E aqui está um detalhe. Que Jesus é Deus. E Deus que ele tem onisciência. O que significa a palavra onisciência? Ele sabe de tudo. Ele sabe de tudo que aconteceu no passado. Ele sabe do que está acontecendo agora, ele sabe do que vai acontecer no futuro. Pedro sabia que a igreja passaria por fortes tribulações, por fortes perseguições. E assim foi desde o início da igreja, quando o primeiro apóstolo, Santiago, maior, foi martirizado. Assim foi na história da igreja, quando um dos primeiros diáconos, Santo Estevão, foi martirizado. Assim foi na história da igreja, durante esses 2.000 anos de história da igreja. Revolução Francesa, quando milhares de sacerdotes, religiosos e religiosas, um convento inteiro de carmelitas, foram martirizados pelos revolucionários da Revolução Francesa, foram mortos porque recusaram a trair a igreja e jurar fidelidade aos revolucionários. Se recusaram a trair a igreja e foram mortos. Assim foi ao longo da história da igreja, como você vê na Segunda Guerra Mundial, São Maximiliano Maria Kolbe, porque levava as pessoas a Cristo, porque com seu jornal Milícia da Imaculada havia alcançado milhares de corações. Os nazistas perceberam que São Maximiliano Kolbe, ele era um perigo, porque ele influenciava, ele gerava pensamento, ele gerava reflexão, ele gerava mudança de vida.
Ele era um perigo para a dominação nazista na Polônia. Então ele foi preso, mandado para o campo de concentração de Dachau. Depois ele foi mandado para Auschwitz e morreu mártir em Auschwitz. Como Santa Teresa Benedita da Cruz, como tantos mártires do século XX, como o jovem José Luiz Sanches, mártir, morto pela maçonaria no México, no início do século XX, tantos mártires. A igreja passaria por diversas tribulações e ainda hoje a igreja passa por diversas tribulações. Mares bravios têm atacado, assolado a igreja ao longo desses 2000 anos de história da igreja. E agora, no século XXI, no final dos tempos, agora que estamos às portas da segunda vinda de Jesus, esses mares bravios têm assolado a igreja. Mas Jesus nos mostra que existe uma rocha firme. Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra eu edificaria a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do inferno não prevalecerão. Mas, meu amado, é preciso que você esteja na rocha para a enxurrada infernal não te arrastar. É preciso que você esteja na casa que é edificada sobre a rocha. Jesus vai dizer, como eu já havia comentado naquela parábola, do homem que edificou a sua casa sobre a areia, do homem que edificou a sua casa sobre a rocha. A Igreja Católica Apostólica Romana é a casa edificada pelo próprio Jesus sobre a rocha, que é Pedro. E tem promessa, as portas do inferno não prevalecerão. Seja fiel. Com a fidelidade dos mártires, seja fiel. A doutrina católica de 2000 anos, sem novidades, sem heresias que têm sido levantadas na igreja, como a teologia da libertação, que é uma maldita heresia marxista que tem se levantado na igreja a partir de meados do século XX, a partir da década de 70 e 80 do século XX, tem assolado a igreja, a maldita teologia da libertação, que é uma leitura marxista do evangelho com o único objetivo de esvaziar a fé e de boicotar a igreja de dentro para fora. Resista bravo na fé a tudo que não é católico, a tudo que não está de acordo com a fé de Pedro, com a fé de 2000 anos, a tudo aquilo que é anticatólico. Resista bravo na fé, rezando o rosário, lendo a palavra, meditando na vida dos santos. Permanece firme na rocha. A tempestade vai passar e a igreja vai permanecer de pé. Mas tantas pessoas têm abandonado a igreja, tantas pessoas têm abandonado a fé católica se tornou obsoleta no mundo. O número de católicos tem diminuído, queridos. Jesus começou com 12. O Santo Padre, o Papa Bento XVI, dizia assim: permaneçamos fiéis, ainda que tenhamos que voltar a ser 12. Permaneçamos fiéis. Eu quero permanecer fiel à igreja. E se a igreja voltar um dia a ser 12, eu peço a Deus a graça de que seja 11 mais eu. Ou melhor, 10 mais eu e você. Permaneça firme. As portas do inferno não prevalecerão. Que Deus te abençoe e viva Maria Imaculada.